Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. O vídeo de hoje vou falar sobre a história dos hebreus. Está confirmado, os hebreus habitam nas Américas. Mas antes de assistir o vídeo, curte, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Hoje nós vamos falar sobre a história dos hebreus. Realmente está confirmado, os hebreus habitam sim nas Américas. Isso é fato e já está comprovado. Mas nós vamos agora, através das Sagradas Escrituras e através da história, contar um pouco o que ocorreu, por que eles vieram para as Américas. Iarro fala a Abraham ou Abraão em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, dessa forma. Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como Iarro havia instruído, e Ló foi com ele, seu sobrinho. Abrão tinha cerca de 75 anos de idade, quando ouviu a voz de Iarro, e ele creu nessa palavra, nessa aliança, nesse pacto, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 8. Abrão creu e foi o pai das nações, ou pai dos pretos, pai de muitos pretos. Mas também Iarro falou com ele, em Gênesis 15, 13, falou que levaria a descendência de Abrão a 400 anos de escravidão. Quero lembrar vocês que esses 400 anos de escravidão não é a escravidão do Egito, porque a escravidão do Egito, ela teve apenas 80 anos de exílio. Apenas isso, que é a idade de Moisés. Após a saída do Egito, os hebreus aceitam o pacto ou a aliança. Êxodo 19, versículo 5 até o versículo 8. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o soberano Iarro ordenou. Então, meus amigos, meus irmãos, aqui os hebreus fazem aliança com Iarro e todos respondem: sim, faremos tudo o que o soberano Iarro ordena. E assim, então, o pacto foi selado. Ao entrarem na aliança hoje, ele os confirmará como seu povo. Deuteronômio 29, versículo 13. Faço a aliança com vocês, que estão hoje, e também com as gerações futuras, que não estão aqui. Deuteronômio 29, versículo 15. Iarro, então, faz a aliança com os hebreus que estavam presentes e com a geração futura de hebreus. A quebra da aliança. Os hebreus sempre quebraram a aliança. Mas veja o que Iarro fala para eles se porventura quebrar a aliança. E se apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Levítico 26, versículo 18. Levítico 26, 38. Morrerão em nações estrangeiras, e a terra dos seus inimigos os devorará. Então observe que está escrito na palavra, nas Sagradas Escrituras, Iarro dizendo
que se os hebreus desobedecessem ou quebrassem a aliança, seriam castigados 7 vezes mais, além de morrerem na terra dos seus inimigos, na terra estrangeiras. Isaías profetizou assim no capítulo 5, versículo 13: por isso meu povo irá para o exílio, num lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome e a multidão morrerá de sede. Daniel 9:11 também profetizou assim: todo Israel desobedeceu às tuas leis, desviou-se e não quis ouvir tua voz. Por isso agora as maldições solenes e os juízos escritos na lei de Moisés, servo de Yahweh, foram derramados sobre nós por causa de nossos pecados. Então observe que os profetas estão tentando falar com os hebreus. Mas os hebreus é uma terra difícil, é um povo de dura cerviz, um povo que não gosta de obedecer. Por isso que Yahweh está sempre castigando os hebreus. Agora, como os hebreus chegaram nas Américas? Agora nós vamos aprender como eles chegaram nas Américas. No ano 970, antes do Messias, o rei Irão II e as suas expedições marítimas, que são as fenícias, vieram à América do Sul junto com a tribo de Dan, buscando madeiras, pedras preciosas, ouro de Ofir para a construção do templo. Dessa forma, a tribo de Dan aprendeu o caminho das Américas com os fenícios. Foram dessa forma que a tribo de Dan e as demais tribos alcançaram as Américas. Agora, depois da morte de Salomão, no ano 931, o reino de Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, pela incapacidade administrativa do rei Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Os cativeiros. A Babilônia foi o cativeiro do Reino do Sul, ou seja, Judá. Qual é a capital de Judá? Jerusalém. E quais foram os profetas que profetizaram para Jerusalém, para Judá? Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Ulda, Naum, Abacuque, Neemias e Esdras. Depois retornaram para reconstruir Jerusalém. O rei libera eles, depois que a Babilônia foi dominada, e depois eles voltam para Jerusalém, em outro reinado, e reconstrói Jerusalém, através de Neemias e Esdras. O reino do sul durou 345 anos e depois foi extinto no ano 70. A Síria é o cativeiro do reino do norte. Quem é o reino do norte? Israel, as 10 tribos. Capital, Samaria. Esse reino, o reino do norte, durou aproximadamente 210 anos e também foi extinto no ano 722, antes do Messias, ficando apenas o reino do sul. E esse reino adorava Baal. Os profetas eram Elias, Eliseu, Amós, Oséias. Os sobreviventes dessas 10 tribos fugiram, e a menor parte para a costa da África e a maior para as Américas. Então, as 10 tribos fugiram para as Américas. Após o cativeiro assírio,
que esse cativeiro assírio foi que eles foram liberados para reconstruir Jerusalém. Eles que foram liberados para reconstruir Jerusalém. Eles aproveitaram e já começaram a vir embora para as Américas. Por que eles vieram embora para as Américas? Porque eles tinham aprendido o caminho das Américas nas expedições dos fenícios. E assim vieram para essas terras. E as Américas, antigamente, quando foi explorado pelos europeus, era chamada a terra que emana leite e mel, o paraíso perdido. As Américas é chamado do Novo Mundo o paraíso perdido. E aqui já se encontravam as 10 tribos. Quando Machia chega em Jerusalém, só havia o reino de Judá, que é Iahudá, composta pelas tribos Iahudá, Benjamim e os levitas. E as outras tribos já estavam nas Américas. Eles fugiram para as Américas. E o reino do norte foi extinto. Acabou, porque eles fugiram para as Américas. E só ficou o reino do sul, que é o reino de Judá, que são Iahudá, Benjamim e os levitas. E Yahushua profetiza o fim do reino do sul. Lucas 21, 22, pois aqueles dias serão de vingança. Essas são as palavras proféticas das Escrituras e foram e se cumpriram. Lucas 21, 22. Agora 24, o versículo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. E Yahushua está dizendo que a tribo de Yahudá, Benjamim e os levitas, o reino de Judá, o reino do sul, capital Jerusalém, seria extinta. E eles seriam levados cativos, escravos, para todas as partes do mundo. E Yahushua que disse, Lucas 21. E no ano 70, essa profecia se cumpre, e for extinta o reino do sul. Quem invadiu Jerusalém no ano 70? O imperador Vespasiano e o general Tito acabaram com o reino do sul. E os que sobreviveram fugiram para a costa da África. E lá na costa da África, eles foram levados para o Novo Mundo como escravos em navio negreiros. E assim chegaram nas Américas, as outras duas tribos. Já estavam nas Américas 10. E agora, sendo capturados na África, essas tribos, o Reino do Sul, e são levados cativos em navios negreiros para as Américas. Nas Américas, começa então o cativeiro que Iahu tinha falado com Abraão. 400 anos de escravidão começou então nas Américas. Vou encerrar aqui porque meu tempo de vídeo do YouTube já está acabando. Gostou do vídeo? Muito obrigado, sou Carlos Novaes. Deixa aí seu like e ative o sininho. Obrigado.